Fala, meus amigos, por aqui Dom Emanuel. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui no canal Fernando Moreira. É um prazer ter sido convidado. Muito obrigado mesmo pelo convite, um prazer, uma honra estar aqui com você nesse bate-papo. Que legal. Aí regado a charuto, cafezinho. Tem uma coisa interessante já, né? O pessoal fica me perguntando, pô, precisa ser charuto com bebida alcoólica, alguma coisa? Está aqui um exemplo de que não, né? Mas muito obrigado mesmo aí pelo convite, Dom Emanuel. Obrigado. Bom, cara, eu que agradeço a sua presença. Pessoal, o Fernando, ele é um TikToker? Não. Explica para as pessoas, assim, como é que começou o seu trabalho como influencer, que hoje você é um influencer considerado já grande no TikTok e no Instagram também. Eu acompanhei que você chegou recentemente no Instagram, mais ou menos, podemos dizer, com força. Sim, esse ano. E como é que foi isso, cara? Como começou isso? Uma doideira, né? É uma coisa curiosa, porque eu não consigo me ver como influencer, tenho dificuldade de me ver como TikToker, mas realmente, sou TikToker, não tem como falar que não, né? E no ano passado, a gente, advogado, professor, tudo, nas horas vagas brincava com bolsa de valores, brincava com coisas do direito. Chegou em maio do ano passado, junho do ano passado, a bolsa deu uma afundada. Deu uma afundada, entrava lá no aplicativo da bolsa, olhava e falava, não, tá ruim o negócio, não dá para fazer nada, hoje não vou fazer. Sim. Chegava aquela semana, falei, não, essa semana esquece, daí ficava só trabalhando. Chegou em maio ali, falei, quer saber? Tinha um videozinho fazendo drink. Vou soltar esse videozinho no tal do TikTok. Soltei o videozinho lá e o negócio começou a crescer. Daí eu comecei a falar de bebida, de drinks, de charutos. Comecei a falar da minha hora de lazer. E até uma coisa curiosa, porque assim, não tenho a pretensão de levar algo técnico, aprofundado, até porque nem cabe, a gente estava conversando sobre isso, né? Algo rápido, algo ali do lazer, do tempo vago ali. Às vezes eu gravo um videozinho em 15, 20 minutinhos de intervalo de aula. Às vezes termino uma aula às 11 da noite. Sento lá para dar uma descansada, aproveito para gravar um videozinho também, fumo um charuto, faço um videozinho. Então eu comecei a postar no TikTok esses videozinhos aí de descontração, de tempo. E o pessoal fica falando, poxa, o seu hobby é o charuto, o seu hobby é a bebida? Não, meu hobby é descansar. O charuto, a bebida é o meio para eu conseguir esse meu descanso, para eu conseguir essa minha paz de espírito ali de vez em quando, dar uma relaxada no final de semana. E até assim, para fumar charuto mesmo e bebida, eu fumo mais no final de semana e gravo ali no final de semana alguns vídeos. A gente estava falando, a gente corta ali alguns vídeos, até porque o tempo do vídeo é mais curtinho. E depois eu solto durante a semana esses vídeos, tudo para o pessoal lá acompanhar essa minha hora de lazer. Que legal. Daí o negócio cresceu exponencialmente, no TikTok. Por uns 6 meses eu escondi, para ninguém dar. Eu sou da área jurídica, nem sempre vê com bons olhos isso. Sim, hoje verdade. já não, hoje já é mais tranquilo. Mas eu peguei e escondi por um tempo, falei, não, deixa o TikTok lá escondidinho, tinha minha conta jurídica, o professor Fernando Moreira lá no Instagram, deixa lá escondidinho. Daí o pessoal começou a descobrir, a conta começou a crescer e descobriram. Daí esse ano eu peguei e criei lá um Instagram e o negócio cresceu também. Daí agora eu tô com 540 mil seguidores ali, nem são seguidores, são pessoas que compartilham da mesma diversão, da mesma intenção ali de descontrair um pouquinho. E 140 mil pessoas ali também no Instagram. Então um total ali, juntando as contas todas, está dando mais ou menos 700 e poucos mil amigos ali, membros da máfia, membros do Fala Máfia. @Fala Máfia. Cara, vamos fumar um charuto? Vamos lá. Eu te trouxe aqui um Guardian of the Farm, você disse que não conhecia ainda. Não. O pessoal aqui do canal já conhece esse charuto, eu já fiz um review. Esse charuto, ele é um charuto nicaragüense, feito pela Aga Norsa, com tabacos Aga Norsa. Eu não vou te dar muita informação, quero que você deguste durante o vídeo, a gente vai debatendo sobre ele. É um dos meus charutos preferidos aí, disparado no momento, assim, né? Porque o pessoal fala, qual que é o seu charuto preferido? E eu tenho alguns, mas eu posso colocar esse aí no top 3 fácil. Que legal. Tá? É um charutaço, cara. E a bitola dele? Essa bitola é uma bitola Petit Robusto, tá? Ele também tem Robusto e Toro.
E a história legal é que assim, você tá vendo que aqui tá escrito Rambo, né? É isso que eu tava tentando entender, Então, o Rambo aqui. quando você vê aqui um cachorrinho na anilha, e você vê que é Guardian of the Farm, que são os guardiões da fazenda. Então essa marca foi criada em homenagem aos bulldogs americanos que guardam as fazendas da Ganorsa na Nicarágua. Então cada bitola tem o nome de um cachorro que é o Rambo, JJ, Apollo e Campeão. Sensacional, cara. São 3 bitolas, então, em homenagem aos 3 cachorros. São 4 bitolas. São 4. É. Aqui no Brasil a gente recebe 3 oficialmente, mas ao todo são 4 bitolas. E é um charutaço, cara, mas eu não vou ficar fazendo propaganda. Mas aproveitar a sua experiência aí que você está falando que chegam 3, não chegam 4. Sim. O que está acontecendo com a vinda dos charutos para o Brasil? Cara, um charuto para ele ser legalizado no Brasil, ele precisa ter a certificação da Anvisa, né? Então é um processo muito, eu não te falei? O pessoal já sabe. É acender o charuto, por isso que eu trago sempre 2 maçaricos. E o gás acaba. Mas sempre trago 2 e 1 me salva. Então você precisa ter a certificação da Anvisa, é uma licença, né? Para você vender esses charutos oficialmente no Brasil. E você, como é advogado, você deve imaginar como que é um processo complexo, custoso. Muito. Então, e demorado. E também tem a questão comercial, né? Então, às vezes, o importador ele entende que tais bitolas vão vender mais e depois trazem outras bitolas. E nesse caso aqui a gente tem no Brasil o Toro, que é uma bitola tradicional, né? Uma bitola das preferidas, Robusto e o Petit Robusto. Então acho que já atende bem o mercado, né? E você sente que nos últimos anos aumentou a variedade de charutos ou diminuiu a variedade de charutos? Aumentou demais. Muitas marcas novas chegaram, né? Legal. Diversas marcas novas chegaram no Brasil, marcas não cubanas, né? A gente teve entrada nos últimos 4 anos, podemos dizer, de algumas marcas cubanas, como o El Rey del Mundo, não tinha aqui. Eu acho que o próprio Trinidad também é recente, assim, entre aspas. Mas Faraón também, né? O Faraón já é uma marca nicaragüense. Tá. O nosso seu maçarico é uma máquina de solda, né? Culinário, pô, isso daqui é creme brulee, né? É de creme brulee isso daqui. Mas muitas marcas novas chegaram sim, cara, e o mercado eu acredito que esteja, né, em crescimento constante aí. E você sentiu um aumento da venda de charuto, tudo, nos últimos Acredito anos? Sim, também. Pela variedade, e eu acho que o advento da internet, onde eu faço parte, você também, aumentou de o passar acesso. informação para as pessoas, porque o tabu do charuto, eu não sei cortar, eu não sei acender, eu não sei degustar, e as pessoas ficam tímidas, né? Para chegar numa tabacaria, e hoje com a internet... Essa era uma dificuldade que eu tive, você tem toda a razão, uma dificuldade que eu tive muito. Uhum. Eu, no começo, eu me sentia, por vezes, um pouco inibido, assim, de não saber. Daí, quando a gente começa a aprender, a gente vê que é algo completamente natural, sim, né? A degustação ela não tem tanto segredo, né? Corte, acendimento, degustação, não é um bicho de 7 cabeças. É uma coisa que tem se popularizado muito com a internet ajudando e pessoas que estão fazendo um trabalho legal aí, mostrando como se faz, né? Então, eu acho que tem bastante crescimento devido a isso também. E depois que a gente começa a conhecer um pouquinho mais, a gente vê que as pessoas que às vezes nos inibiam são pessoas que também não sabiam. Com certeza, com certeza. Tem muita coisa que as pessoas acham que sabem e talvez... É o que eu conversei com você em off aqui. As pessoas que me conhecem no canal e nas masterclasses, nos treinamentos que eu faço, sabem que eu sempre começo com uma frase. O que eu vou falar aqui são dicas para uma melhor experiência, não são regras. Então existem o melhor corte, o melhor jeito de acender, o melhor jeito de degustar. Mas o que você faz há 40 anos, que eu não posso falar que é errado, mas se você fizer da forma que eu estou falando, você vai ter uma experiência melhor. A regra que a gente tem no charuto principal é temperatura e umidade. Passou daí, você pode ter uma prática que eu não concordo, que eu acho que talvez não seja a melhor forma, mas também eu não gosto de falar que é errado, entendeu? Então as pessoas podem ficar tranquilas aí, porque cada um fuma do seu jeito, degusta do seu jeito. Né? Eu concordo completamente.
mas tem 2 regras que eu bato um pouquinho mais forte. Não diria assim, não faça absolutamente nunca. Se você quiser fazer por seu próprio risco, vai lá, faça. Sim. Mas uma é não trague. Ah, com certeza. Isso daí é uma regra de ouro. Eu acho que a gente pode colocar como temperatura, umidade e não tragar. Aí, não tragar. Mais uma regra. O não trague, eu acho que assim é algo primordial para o cara não passar mal. Né? É uma coisa que às vezes parece óbvia para nós que somos desse mundo, mas para algumas pessoas não. Então isso é muito perigoso. Eu já fiz treinamentos para a equipe de tabacaria e já vi pessoas que tragaram e sem querer, às vezes, porque são fumantes de cigarro e tal, e aí acabam passando mal na hora, é imediato, né? Então é realmente arriscado. Então o pessoal não pode tragar o charuto. E uma outra coisa, assim, que nesse sentido, sempre me perguntam, eu falo assim, eu sou fumante de cigarro, dá para fumar charuto? Ou então eu quero largar o cigarro e trocar por charuto? Cara, a maioria das vezes a minha resposta é não toma esse caminho. Porque se você é fumante de cigarro, você vai ter dificuldade de fumar o charuto. Sim. Porque o cara tem o vício de tragar. Mas eu escuto muitos relatos que as pessoas conseguiram largar o cigarro depois do hábito do charuto. Eu acho que a questão... Aqui a gente tem as substâncias naturais do tabaco. As pessoas sabem que é um produto 100% natural, que não tem adição nenhuma de nada químico. E aqui, naturalmente, o tabaco negro vai ter nicotina, alcatrão, resina e óleos essenciais, então isso pode supre a necessidade pode suprir, dele. Mesmo sem tragar, e é muito mais prazeroso e também não causa dependência, né? Somos prova disso, que o charuto não causa dependência nenhuma. Mas eu queria te fazer uma pergunta muito interessante, cara, que eu vou te falar e você vai entender. Culinária exótica, que eu vi você divulgando algumas coisas que eu confesso que eu fiquei assim, não sei se teria coragem, mas é um outro tabu, cara. Teria. Eu acho que é um outro tabu. O que o Fernando já fez? O que eu já fiz em vídeo? Comeu o quê? Fala pro pessoal. Em vídeo? Em vídeo. Em vídeo foram tenébrios molitores, né? Aquela larva do besouro. Isso. Fala o português. Tenébrio molitor. Não é o nome científico. Não, mas o tenébrio molitor tá liberado pela ONU para consumo, inclusive. Tá recomendado. São as larvas. Tudo. Aquelas larvas. Outro tenébrio gigante, que é o mesmo, mas gigantesco, isso bicho você gordão. Compra, cara? Compro. Tem um... É vivo. É vivo. Pessoal, comenta aqui. Olha, é bom, cara. É bom, cara. É bom. E aí o gigante, ele é mais forte o gosto um pouco. Mas tem um negócio pior que a larva. Não é pior, é mais crocante, mais suculento. Barata. Porra! Mas espera aí, o pessoal não vão sair pegando barata aí, fritando barata. Não é assim. Explica, pelo amor de Deus. Não é a mesma espécie. Sim. Essa barata é a barata americana e não é para comer. Ao menos assim, pode ser criando com condições adequadas, tudo, mas não é a recomendada. Essas baratas, como é que elas chamam? A barata pálida. Barata pálida. E isso daí é comprado também? Comprado também. Criado em cativeiro certinho? Criado certinho. Para consumo humano, o cuidado na criação tem que ser maior. Certo. Tem que ser tratado com fruta, com ração especial. Geralmente é um purê de fruta que o pessoal coloca. Para o consumo de pet, o cuidado é um pouquinho menor. Então a gente tem que tomar cuidado. Pet que você diz, pet exótico também. É pet exótico, porque esses bichos aí o pessoal dá para peixe, dá para macaquinho, mico adora, tenébrio, essas coisas, tudo. Então é para pet. Só que assim, toma cuidado também, porque tem às vezes no Mercado Livre lá, o pessoal anunciando, tenébrio. Eu sempre pergunto, é que agora assim, eu tenho um grande amigo lá, o Vieira Tenébrios, vou até falar o nome dele aqui, porque um parceiraço, cada vez que eu falo para ele, eu falo assim, ô Vieira, tô precisando aí de tenébrios, não esquenta nada, manda aí, manda 200, manda 300 para fazer lá. Fui gravar um vídeo lá com o Saulo Sampaio também, um grande amigo, chefe de cozinha. A gente fez lá barata, ele fez barata no chocolate, fez tenébrio lá também, frito. Então foi algo diferente assim que a gente cozinhou e o Vieira sempre manda pra gente lá, pra gente testando. Mas é um cuidado a mais tem que se ter na criação, claro, quando é para consumo humano. Entendi. A Anvisa não tem nada regulamentado ainda quanto a isso. O que se tem regulamentado pela Anvisa?
aquele percentual de bichos, de insetos, de ratos e baratas que pode vir no chocolate, no molho de tomate. No molho de tomate, porque vocês comem baratas e pedacinhos sem aí saber. Sem saber. Pedaço de roedor. Pedaço de roedor que cai na máquina. Isso daí vem junto, pô. E a Anvisa tem lá um percentual. Eu não vou falar o percentual para não falar besteira, porque não sei se varia. Mas, de todo modo, a Anvisa tem um percentualzinho lá que é aceito de contaminação. É mínimo, mas eles têm. Eu já vi isso daí. Viu, né? Então, assim, mas a regulamentação de consumo de inseto no Brasil ainda não tem. A Europa já está trabalhando, a Europa também já está liberando a questão do tenébrio. Então, porque na agenda da ONU, os insetos vêm para resolver a fome no mundo. Aquela agenda ONU 2030. Mas a salvação no mundo são os insetos. Na China já se tem muitas fazendas produzindo insetos. Então está crescendo demais esse comércio aí de alimentos. No Brasil tem muitos chefes de cozinha que usam. Só que como tem uma resistência, claro, usam não é escondido. Até pelo contrário, porque como o consumo é baixo, a produção ainda é muito cara. Entendi. Então não é, ele vai esconder lá para baratear. Não, pelo contrário, vai encarecer o alimento. Ele vai falar porque exatamente. Então eles usam muito como farinha, faz uma farinha de inseto. Eles usam às vezes em sobremesa, salpica umas formiguinhas, faz uma coisinha diferente. Mas assim, eu vou gravar mais ainda, porque tem lá na minha região, eu moro em São Paulo desde 2001, mas eu sou do Vale do Paraíba. Certo. E lá o Monteiro Lobato já chamava as tanajuras, né, de caviar do vale, que é frase famosa dele lá, porque aquelas tanajuras, as saúvas, sim. A saúva também se come, mas lá é a tanajura. Formiga eu já vi, culinária nordestina talvez usa também. Nordestina, nortista, usa muito. Farofa de formiga, nunca comi, mas eu já vi assim, é um pouco mais bem aceito, digamos assim, né? Eu acho que do jeito que se usa na sobremesa aqui de São Paulo, pega uma meia dúzia de formiguinha pequenininha, aquela formiga limão, e dá uma jogada, o cara olha a formiguinha e nem percebe. Agora, as formigas que a gente come no vale é formiga desse tamanho, pô. Tá, aquelas tanajura que chove no final do ano, pô. Essas mesmo, pô. Anda de coleira na rua, é maior que um Lulu da Pomerânia, né, o negócio. Essas daí. Quem estava fazendo há muitos anos atrás aqui em São Paulo essas formigas era o restaurante Dom. O Dom fazia aqui antes. Se não me engano, era o Dom que tinha essas formigas. Mas dava um trabalho louco, porque essas formigas elas só caem no final do ano. Daí o sujeito precisa comprar, congelar, e são caras. O litro, o pessoal vende por litro, é coisa de 60, 80 reais. Não é barato assim. Ainda vou fazer um vídeo com essas tanajuras também. Pô, cara, legal, interessante. Depois eu vou deixar aqui, @falamáfia, tanto no TikTok quanto no Instagram. Então tem os vídeos dele lá. E eu acho que isso daí, pra rede social, é um espetáculo, né? Porque gera uma curiosidade absurda, né, cara? E pior que são coisas que eu sempre gostei. E assim, já fazia isso antes. Porque eu acho que você pode ser julgado assim, o cara tudo por like, né? Sei lá. Eu acho que assim, pode até rolar, porque é muito... Eu nunca vi. Eu tava até pensando assim, tipo, parece que quando o repórter vai lá numa tribo, né? O cara tem que... Não, aqui a gente come formiga. Beleza, eu vou comer também, porque eu sou um repórter, tô aqui. Mas no caso de você fazer assim por livre, espontânea vontade, é legal até você esclarecer uma oportunidade boa. Que realmente é um gosto que você gosta, que você tem curiosidade por esse mundo. E não é um negócio que você tá fazendo só por engajamento. E assim, o meu público, isso daí, eu acho que é muito claro para eles, porque eu tô até pensando, nunca recebi esse tipo de comentário, assim, você tá fazendo... Sim. Não tem, acho que a gravação do vídeo é tão natural, é uma coisa tão assim, meio... Né? Pego o celular, a maioria dos meus vídeos, né, eu pego o celular e gravo aqui, pô. Sim. Eu vou na cozinha fazer, pego o celular, gravo aqui, e de um tempo para cá eu arrumei um tripé para colocar lá, para conseguir fazer as coisas com a mão livre. Mas é uma coisa muito natural. E assim... Há uns 15 anos, eu vi o pessoal comendo grilo. Grilo. Não tive dúvida. Arrumei os grilos e fritei os grilos. E é bom? Bom. É porque eu acho que, pelo que eu já ouvi falar, é um negócio crocante, como se fosse um salgadinho, né? O grilo não é muito, não. O grilo é bom. É específico? Não passa disso. Bom. Entendi. O tenebro é muito... O molitor, cara, pô,
Comer ali junto com um aperitivo, com uma cervejinha, alguma coisa, é sensacional. É mesmo? O gigante, ele já tem um gosto de amônia muito forte. O gigante já não é tão gostosinho assim. Agora, a baratinha, coisa boa. Baratinha na manteiga. Legal. Um dia eu tomo coragem, cara. Não, um dia a gente faz, pô. Não é questão de coragem, é só fazer. A dificuldade é fazer o negócio. Entendi. É vivo que você faz? Você frita Não, já você vivo? compra vivo. Sim. Você traz vivo. Daí você tem que dar um jeito de fazer sem estar vivo, porque não dá. Aí você não tem pode que ter amassar. Não, e também não vai jogar o bicho vivo ali, né? É. Daí no começo, isso há 15 anos, não usava internet assim com essa frequência que a gente usa Sim. hoje. Daí eu comecei a ver como é que eu vou, de uma certa forma, deixar esse bicho inconsciente para conseguir fazer, né? Entendi. Daí eu comecei a dar uma olhada, pesquisei um pouquinho ali e tudo. Congelador. Congelador, ótimo. Congela e depois faz o bicho ali para um mínimo de aspecto, entre aspas, humano, né? Sim. Na elaboração. Sim, Né? sim. Uma corrigidinha aqui. Me diz uma coisa, meu amigo. Você começou a fumar charuto quando? Faz muito tempo? Para responder isso daí, tem que fazer um recorte aqui, porque em 2010 eu conheci a minha esposa e ela tinha por hábito fumar nos domingos um charuto com o pai dela. Jura, cara? Então todo domingo sentava ela e o pai dela lá à Tipo. tarde para tomar um cafezinho, fumar um charuto. E ele era um ritual que eles tinham. Ficavam os dois conversando lá à tarde. E eu comecei a bicar nisso daí, né? Sentava lá junto e fumava o charuto com os dois. Daí, mas assim, sempre comprando um charuto ou outro no free shop lá, trazendo na mala, armazenando de qualquer jeito, aquele jeito que amador armazena mesmo. Gaveta. Põe na gaveta, fuma de vez em quando um. Daí, lá para 2017, 18, começaram a aparecer algumas pessoas oferecendo caixa de charuto, oferecendo caixa mais barata de charuto. Sim. Não, trouxe mais barato, amigo, conhece, Charuto indicação, cubano, charuto cubano, não sei o que lá. Comprei uma caixinha e depois eu olhei para aquilo e falei, não é verdadeiro. Isso daí é falso. Daí eu comecei a olhar o charuto, comecei a meio cutucar o charuto lá, falei, como é que eu vou descobrir se isso é verdadeiro, se é falso? Gastei dinheiro com esse negócio. Eu fui estudar sobre charuto. Daí eu achei sensacional o processo de produção. Sim. Achei sensacional todo o cuidado, toda a dedicação, a forma de se fazer o charuto, o próprio charuto cubano, que tem todo um controle de qualidade impressionante. Então eu comecei a me interessar, comecei a achar sensacional, eu comecei a tomar um cuidado maior com o armazenamento, comecei a aprender de fato como cortar o charuto, como acender o charuto, e aí eu entrei mesmo, mas descobri, fiz um vídeo cortando um cubano, Sim. entre aspas ali, esse falso ali, peguei e falei assim, Abrindo. eu vou abrir e vou descobrir, vou estudar, vou aprender o que é verdadeiro e o que é falso. E aí você viu ali que as folhas... Não talvez, eram folhas inteiras, eram folhas... também não era um short filler, é um charutinho mediano lá. E depois comecei a perceber, daí eu comecei a ir atrás de charuto verdadeiro e com procedência garantida, comparar os aromas. Sim. Você pega, por exemplo, esse Coíba que eu comprei. O Coíba que eu comprei é um charuto qualquer. Quando eu comprei um cubano de verdade, um Coíba cubano, chegou a caixinha, o cheiro bateu no ambiente inteiro. É um cheiro sensacional. Você sabe que o Coíba é verdadeiro pelo cheiro, pelo aroma dele. Daí eu comecei a ver essas coisas. E até esse videozinho cortando o Coíba, eu publiquei no TikTok. Eu publiquei depois de um tempo, tava lá largado o vídeo. Daí como a conta cresceu, eu falei, quer saber? Aí você vai resgatando, né? Comecei a resgatar os vídeos. Vai resgatando. Daí eu publiquei esse vídeo. Cara, é o vídeo que mais tem comentário aqui. Esse cara é um louco. E esse vídeo tem alguns comentários de caça-like. Sim. Ela falou, fez isso por causa do... abriu um cubano pra ganhar like. Tem uns 3 comentários ali, mas tem. Abriu um cubano. Para algumas pessoas ali eu respondo, alguns já vêm no comentário direto.
é falso, né? Sim. É falso. Não, é falso. Quem me pergunta, eu respondo, é falso, charuto. Às vezes o cara vem batendo muito forte, eu falo assim, dá uma olhada no charuto. Cara. Dá uma boa olhada. O charuto não é verdadeiro. Sim. E é um vídeo que eu gravei para o meu estudo. Porque na hora eu estava desconfiado, vou abrir, vou cortar e vou descobrir se é ou se não é. E publiquei o videozinho abrindo o charuto, entre aspas, cubano. Mas é legal, porque daí no videozinho eu fiz depois da edição colocando as partes do charuto, mostrar aqui é a capa, aqui é o capote, aqui é o miolo. Então daí mostra ali pelo menos as partes do charuto, tudo. Legal, Ficou bem legal pra caramba. E hoje em dia, quais são as suas preferências, assim, em questão de charuto? Olha, questão de charuto, e bebida também, charuto, bebida, eu sou muito de dia. Eu sou muito do dia, do tempo que eu vou ter, também, do sabia? meu momento. Eu tenho alguns preferidos, mas não tem como você falar assim, é o Coíba que eu gosto. Tem dia que eu não quero Coíba, tem dia que eu pego um Rosalones. Rosalones para mim é um charuto honestíssimo. Com certeza. É um charuto assim, suavezinho, fumada rápida, baratinho. É um charuto assim, você tem meia hora, você não sabe se vai conseguir concluir o charuto, vai perder o charuto, não sabe se vai dar certo para fumar ali, tem um tempinho rápido ali. Acende um Rosalones. Não vai gastar muito dinheiro, suave, não vai tomar... Custo-benefício é bom, né? Custo-benefício, não vai tomar aquele punch. Sim. Porque é difícil também. Acender um charuto, você pegar um Gurkha ali e acender... Eu gosto muito de Gurkha, que é outra polêmica, né? Assim, É que o Gurkha, ele tem muitas linhas que não conversam, né? É um bom charuto, uma boa marca, tem um marketing espetacular, mas eu enxergo que um charuto uma linha, né? É muito diferente da outra. Elas não se conversam. Então, Concordo. Por isso que não dá pra você falar, é bom ou é ruim a marca. Porque tem ali charutos muito diferentes um do outro. Então, Tem charuto, por exemplo, o Gurkha eu gosto... Sendo sincero, tem charuto ali que praticamente não presta, tem charuto que é top. Eu gosto muito do 15 anos, Cellar Reserve, 15 anos com anilha preta, edição limitada, que tem uma capa arapiraca. Sensacional. Os outros, alguns já não gosto tanto. Mas é isso, é um dos mais vendidos diferente. nos Estados Unidos deles, né? Acho que o 15 anos. Não tenho essa informação. Se não me engano, mas eu sei que é uma marca que vende muito bem. 15, se não me engano, é um dos mais vendidos. O 15, 12, é um dos mais vendidos lá. Então, mas eu já vi você postando bastante Gurkha. Gurkha, eu gosto do Ghost. O Silver? O Silver, o Ghost Silver lá. Mas é uma porrada. É um charuto assim que eu gosto para tomar uma bebida bem forte, sabe? E quando eu tenho umas 3 horas para fumar, porque ele é grande, ele é um charuto touro, né? Se não me engano é touro. Acho que tem mais de uma bitola, eu não tenho certeza agora, me fugiu. Mas deve ser mais de uma bitola. Esse que eu tenho lá, que geralmente eu posto, é o Double Touro dele, que é um charutão. Pô, leva 3 horas para fumar o charuto. Caramba. Então, e ele é uma porrada. Então, assim, quando eu vou tomar um escão, ficar tranquilo, assim, eu pego esse daí. Mas eu acho sensacional também esses da Cellar Reserve deles. 15 anos, ou 21. 21 anos eu não vejo tanta diferença, uma coisa curiosa, mas eu acho legal. Porque eu acho que é um processo de produção muito curioso. Então eu gosto assim de fumar o charuto também, ele pensando na produção, como é que ele foi feito. Legislação, eu sou muito de legislação. Sim. E outra coisa, 12 anos, 21 anos, o pessoal chega nos meus vídeos, como é que você sabe que ficou 21 anos? Como é que você sabe que ficou 15 anos guardado? Pô, eu já fui, antes de comprar, eu já fui na lei, já vi a lei do país, já vi como é que eles... Já vi lá que eles falam que tem que colocar uma folha envelhecida. Uma folha no site deles está até esclarecendo isso. Esclarece. Cada bitola daquela, cada linha, né, 12, 15, 18, 21, tem uma parte do charuto que tem uma folha envelhecida. Então é legal esclarecer também pro público, uma coisa é tabaco envelhecido, outra coisa é charuto envelhecido. Então essa linha Gurkha são partes, ou parte, né, da matéria-prima, que tem um envelhecimento mínimo ali da folha de tabaco. Agora, eu enxergo muito mais como marketing do que como diferença de sabor por ter essa idade, porque é até uma folha, né? Então,
Eu acho que é muito mais legal a questão da anilha, do marketing. Mas da o coisa Gurkha ali. é isso. O Gurkha é marketing. Com certeza, eles não têm fábrica própria. Não, é um americano que foi para a Índia, viu uma marca lá, o nome Gurkha, né? Eram aqueles antigos soldados lá que tinha lá na Índia. E ele pagou 100 e poucos dólares. Comprou a marca, baratinha a marca. Na hora, fala, você me vende a marca? Vendo. Voltou para os Estados Unidos. A sede da Gurkha, se não me engano, é Miami. Se eu não me engano, porque eles acho que fabricam em terceiros, né? Eles terceirizado. Eles não têm fábrica própria, então eles fabricam em algumas fábricas, né? Agora, o charuto mais caro do mundo é deles, assim, Sim. porque eles caixa de marfim, charuto com folha de ouro. Então eles são muito marketing. São muito marketing. Só que daí eles vendem bem a história. Com certeza. E é gostoso, e isso que eu gosto também. Sim. Fumar um charuto, sabendo dessa história, sabendo desse marketing desenvolvido. É algo consciente que eu falo, não é assim, estão te enganando. Não, eu gosto dessa história. Eles não tem enganação, tá tudo esclarecido ali no material oficial deles, né? Agora eu queria te perguntar, o que veio antes, a paixão pelo charuto ou pelos destilados? Pelo que eu entendi, você é mais nos destilados. Paixão por nenhum nem outro. A paixão é pelo momento. Legal. Esse momento nosso aqui, assim, bater esse papo, regado aqui a um cafezinho, um charutinho. E isso que eu acho sensacional dos destilados, do charuto. Legal. Esses momentos que o charuto proporciona, essa integração de poder... O que minha esposa tinha com o pai dela. Sim. Sentar, bater um papo, conversar, aquele ritual de fumar um charuto ali junto, é impagável isso. É uma coisa assim, então... Eu acho que o charuto e as bebidas são um meio para a gente atingir uma satisfação muito grande. Uma satisfação ali pessoal e coletiva, social, que é sensacional. Então, que legal. Você tem essa paixão maior aí, porque é a sua profissão também, né? Também. Quanto tempo você trabalha com isso? Cara, eu fumo desde 2004. Nossa, e eu sempre fui meio nerd do charuto, né? Então, desde que eu comecei a fumar, eu sempre tive um caderninho que eu ia anotando as coisas. O pessoal conhece a minha história aí. E aí, há uns 4, 5 anos atrás, eu fiz um curso de cigar sommelier pela IACS. O pessoal aqui não tá vendo, mas tem até os diplomas ali. E aí, naquele diploma de cigar sommelier, eu consegui a maior nota do mundo. Caramba! Estudei bastante e tal. Então, aí eu já... querendo ou não conseguir um destaque legal aí, e já era uma pessoa muito ativa nas redes sociais. Depois eu fiz o curso de Master e hoje eu sou embaixador da IACS aqui no Brasil. Sensacional. Então, e a experiência também com eventos, que eu faço muitos eventos, muitos treinamentos também para equipes de tabacaria e eventos de degustação com Masterclass e tal. E aí o negócio foi natural. Então, desde que eu fiz o Instagram... Agora me fugiu, foi 4 ou 5 anos atrás, que eu fiz o Instagram só para postar as fotos de charuto que eu degustava. E o negócio foi caminhando bem e o Instagram me fez estudar, né? Porque o meu Instagram começou, eu postava o charuto, por exemplo, a gente postar esse Guardian of the Farm, eu queria colocar tudo sobre ele. Eu ia pesquisar para fazer um texto. E hoje tem um site texto meu também, legal, domemanuel.com, é um dos principais sites em idioma português aí. Tem visitante aí do mundo inteiro. Mas idioma português e Brasil e Portugal, os que mais visitam aí, passa mais de 100 mil pessoas por mês no site. E agora YouTube e tudo, mas aí eu trabalho também diretamente com isso. Sou apaixonado de verdade por tudo que envolve o mundo. E eu até costumo falar, cara, que eu tinha dúvida de qual era a minha missão no mundo. E eu acho que há poucos dias atrás, eu encontrei essa resposta. É manter essa tradição viva. Porque você sabe que o tabaco negro ele tem uma história aí desde que Colombo chegou na América, ele já encontrou os índios taínos usando tabaco em rituais religiosos, charutos rústicos na época, né? Então ele já existia, né? Antes de Colombo chegar. Tem uma série de charutos maias que foram vendidas em leilão esses tempos atrás, né? Charutos mais antigos do mundo, acho que é uma meia dúzia, uns 10 uma coisa charutos. Mais rústica, né? Então eu acho que eu realmente tenho muita paixão por isso. E agora estou também me especializando em vinhos, que é um outro mundo que eu gosto muito. O charuto é meu foco principal,
mas eu já fiz praticamente 90% de cursos e coisas que tinham para fazer. Tem outro diploma ali que você está vendo, que é o de Master Blender na Daneman, que é o seminário de imersão, que inclusive, cara, é esse charuto aqui que eu quero te presentear, que é Poxa, o obrigado. Daneman Blended by Dom Emanuel. A Daneman tem um seminário de imersão que você vai lá na fazenda da Daneman e todo o processo da semente até o charuto pronto você faz lá em uns 3 dias, aprende todo o processo que dura, né, muito mais tempo do que isso, e aí você cria o seu blend, né? Então tem até um vídeo aqui no canal, pessoal, que explica como que é esse seminário e faço review desse charuto. E aí é lógico que você não se torna Master Blender em 3 dias, mas você passa por um curso rápido ali, um intensivão, e aí o resultado é esse charuto aí, normalmente mata fina. Esse é 100% mata fina, e aí tem safras reserva aí da Daneman. Eu espero que você goste aí, cara, do Obrigado. charuto. E aí com toda certeza, uma formação que eu fiz aí. E vambora, né? Vamos pra frente. Pessoal, tô cometendo uma heresia aqui. Tô tirando a cinza antes da hora, tô meio quebrando a folha aqui. Eu sempre costumo falar pro pessoal, pode tirar a cinza e... É que eu tô morrendo de medo. O cara veio aí... Eu tô morrendo de medo, a gente gravando aqui, social cair. Completo, como se diz em espanhol, traje, né? O cara veio de social completo pro vídeo. Até obrigado pelo prestígio. O Fala Máfia vindo na casa do Dom Emanuel, no mínimo um terninho, né? No mínimo o paletó tá do lado, posso tirei tirar ali. Meu paletó? Falei, pô, fica à vontade, eu tô de polo aqui, né? A gente tá gravando num sábado aqui, então... Eu cheguei até com vergonha aqui, pô. Eu abro meus vídeos, pra quem não me conhece, com um grande nome, Fala Máfia, né? Fala Máfia! E curiosidade, né? Quem criou o Máfia... foram meus amigos ali. Que legal. Porque eu comecei a publicar com charuto whisky. A galera começou a falar, pô, eu quero fazer parte da máfia. Legal. Daí eu comecei a cumprimentar. Falei, fala máfia, mas assim, cumprimentando a galera que tava ali. É a sua turma. E o negócio, exato, e o negócio foi crescendo. Hoje, às vezes, tô na rua assim, o pessoal me chama de máfia, nem sabe mais meu nome, já até perdeu o negócio. Máfia ou professor, né? Porque ficou muito professor. Porque eu tinha as contas antes, até ainda tenho a conta jurídica. Você já trabalhava com vídeos, fazendo vídeos para a internet? Só jurídico. Então você é um professor de direito? De direito. Mas eu comecei em 2020, com a pandemia. Porque eu gravava vídeo antes, mas exclusivo para a faculdade que eu dou aula. Legal. Ficava fechado. Minha conta no YouTube, quase não tem vídeo aberto. Os vídeos são fechados porque eu uso a conta para publicar para meus alunos. Então eu gravava muitos vídeos ali para os alunos. Certo. Com a pandemia em 2020, eu falei, pô, vou tentar ajudar de alguma forma. E comecei a publicar vídeos falando da legislação quanto à pandemia, falando de questões ali de direito empresarial envolvendo pandemia, para ajudar um pouquinho mesmo. Porque estava todo mundo passando por um momento de dificuldade, sem saber o que fazer, legislação trabalhista, legislação em relação principalmente aos trabalhadores da empresa nesse momento de afastamento, tudo. Daí eu comecei a publicar. Só que é uma conta assim que não tem a mesma visibilidade, até porque é um tema muito específico. E daí agora o que cresceu mesmo foi o Fala Máfia. Fala Máfia. Que legal. Até quero te dar os parabéns, porque eu lembro que quando eu comecei a usar o TikTok, eu entendo que a gente estava até falando disso de rede social. Cada rede social conversa com o seu próprio público. E o TikTok, eu tenho vídeos assim, eu mesmo edito meus Reels e tal, o pessoal conhece aí. E eu tenho muito essa coisa da estética, né? Estudei publicidade, né? Minha formação universitária é publicidade e propaganda. Então eu tenho muita coisa da estética e coisa muito bonita no TikTok não funciona, eu já percebi isso. É diferente do Instagram, assim, eu digo muito artista, música. Então assim, o que eu vejo que funciona é informação rápida. E aí quando eu vi você, uma conta grande e tal, realmente eu admirei bastante, porque você fala de destilados, de bebidas, de charuto, de uma forma descontraída, e o público se identificou e rápido, né, cara? Você foi para uma rede social que funciona muito o algoritmo de uma forma diferente, entrega o que você quer ver. Então, mesmo se você não segue a pessoa, você consegue acompanhar. Então acho que o seu trabalho é legal, até por isso que eu quis te chamar aqui, porque também a gente se falou ali algumas vezes e foi legal pra caramba, mas realmente um trabalho espetacular que você tem feito, cara, porque é isso.
você pode, né, quando você tem um alcance grande, você pode ser julgado, você está fazendo isso errado, aquilo é errado, mas eu acho que o que importa é que o público está se identificando com o seu carisma, com o que você tem feito, assim. Mas exatamente essa questão da proposta. Minha proposta é uma outra proposta, é uma proposta de lazer. E é isso que eu coloco de charuto e uísque ser o meio, tá na minha rede social. E o público realmente acaba se identificando ali, acaba gostando de aprender sobre algo que era visto muitas vezes como inacessível. Sim. A gente estava até conversando um pouquinho sobre isso, né? Porque charuto, quando eu comecei a postar, quando eu comecei a postar específico de charuto, né? Eu demorei um pouquinho, eu postei mais de bebida no começo, drink. Mas quando eu comecei a postar, muita gente vindo ali e falou assim, olha, qual que é o preço desse charuto? Esse charuto é R$25, 30. Nossa, eu posso comprar. Você desmistificou, né? Muito, porque as pessoas achavam, pô, charuto cubano é custa R$200, custa R$100, é uma coisa inacessível. E até mais, né? Eu não Vamos falar a verdade? Até mais. R$200 você tá até... 200, tá pega falando dos baratos, Você pega um coíba robusto hoje em que dia é chega R$300. Chega a 500, eu já vi. Se você pegar O Trinidad tá bastante. O Trinidad. Alto valor também, aumentou bastante. Trinidad, o Reis está quase 200. Então, você pega alguns charutos cubanos, são realmente caros. Mas a gente tem bons charutos, inclusive nacionais. Com certeza. Denneman, o Dona Flor, a gente tem vários charutos aqui nacionais. E outra coisa, para esse iniciante, são melhores. Com certeza, bem mais indicados, né? O cara começar de uma forma certa, né? Eu sempre falo isso, indicar o charuto para o iniciante, porque o iniciante não é o cara que está fumando a primeira vez, é o cara que não tem costume também, fumou uma vez na vida, então esse cara ele precisa de um charuto ali mais adequado, um charuto de uma fortaleza suave a média, uma bitola menor e um charuto que tenha sabor, né? E a pessoa começar errado em principalmente na área gourmet, assim, você começar de um pé esquerdo, você generaliza, né? Pô, eu bebi vinho e não gostei. Mas o cara começou por um vinho incorreto. Eu fumei charuto e não gostei. E até a pessoa entender que esse mundo é vasto, que existem várias fortalezas, várias bitolas, várias notas de sabor diferentes, umas que podem te agradar, outras não. Então aí acaba generalizando. E isso é importante, né? Eu sempre comento que o maior erro é você chegar num lugar e falar, eu quero charuto mais caro, eu quero o uísque mais caro, melhor. Eu quero o vinho mais caro, e nem sempre o mais caro é adequado. Né? Quer matar a experiência de um iniciante, de um principiante no mundo dos destilados, do uísque e do charuto? A primeira oportunidade que ele for ali ter para fumar um charuto, beber uma bebida legal, dá para ele um puro malte, Sim. Um single malt, que o Macallan é mais fácil de descer, assim, o Macallan é um uísque redondinho demais. Mas pega um single malt ali, mais bruto um pouquinho, pega um cubano, um charuto Fortaleza forte, Monte Cristo ali, pega um charuto que é famoso, que você está falando de preço, um Patagás, dá para ele esse charuto e dá para ele o uísque. Ele não vai gostar do uísque, não vai gostar do charuto e vai sair com uma experiência péssima falando que não gosta de charuto, não gosta de bebida. Você sabe um single malt que eu degustei faz pouco tempo e eu acho muito democrático, assim, Singleton. Não sei se você conhece. Na verdade, o Singleton eu diria que o melhor custo-benefício que a gente tem hoje no Brasil de single malt. E é fácil de degustar, tem sabor, é muito legal e é aquilo, é democrático. Uma pessoa que não está acostumada, ela vai conseguir entender como tem um início ali legal. E assim, pessoal, esses produtos não são só para iniciantes, né? Um charuto que eu gosto muito de indicar para o iniciante é o La Galera Connecticut, é um dominicano, feito pela Tabacaleira Palma, que é uma tabacaleira assim renomadíssima e faz charutos espetaculares, e é um charuto que tem uma fortaleza assim tranquila pro iniciante e é um charuto que entrega sabor. Mas ele não é só pro iniciante, é a mesma coisa do Singleton, não é que é um single malt só pro iniciante, é um single malt que o iniciante vai se dar bem. Mas é o exemplo do Rosalones. O bebedor de uísque também vai gostar. Pô, eu adoro fumar um Gurkha, adoro fumar um Monte Cristo, adoro fumar, que seja o Coíba mesmo, adoro fumar esses charutos que são renomados. De vez em quando eu pego um Rosalones,
que é um charuto bem democrático ali, bem simples. Custo-benefício legal, mas ele é bom. E é um que para o iniciante é bom. Sim. E o outro que para o iniciante é muito bom, o Daneman. O Dano, com certeza. O Daneman é muito bom, o Dona Flor é muito bom. Sim. O Dona Flor, o robusto, se não me engano, acho que está 25, 30 reais. É um preço muito acessível. Então, para o sujeito ter uma primeira experiência, ele vai aproveitar Até porque, melhor. por maior que seja o poder aquisitivo da pessoa, uma primeira experiência com alguma coisa, ele não vai querer investir muita coisa, né? Porque ele está entendendo, né? O cara não vai comprar nunca bebi uísque, vou comprar um Royal Salud dos mais caros e... se eu não gostar, então não tem isso. Tem essa também. E se o cara compra, às vezes ele se decepciona. Sim, com certeza. Então, acho que tem todo um trajeto aí interessante. Eu até, esses tempos, eu fui com o Thiago, um grande amigo lá do Mercado Livre e tudo, fui fumar um charuto numa tabacaria. Eu virei pro Thiago, a gente ia fumar um charuto Fortaleza média para forte, e já estávamos com um charuto praticamente ali. Eu falei, Thiago, já fumou? Já falou, não, minha primeira vez. Esse não. Esse não. Vamos arrumar um suave para você, Sim. porque se você fumar esse agora na sua primeira vez... Daí eu peguei um suave para ele, traumatizar à toa. O punch é muito forte, né? Você não está acostumado, né? E tem aquele adendo também da pessoa, às vezes... Eu não acontece isso comigo, porque desde 2004, se fizer a conta aí, quantos anos de carta, né? 2004, 2014, 2024, vai fazer 20 anos. 18 anos de carta, já é um adulto aí. Tá tirando carta, tá? Maioridade já. Pode maioridade do charuto. Então, assim, dificilmente um charuto me assusta a questão de Fortaleza. Tem, por exemplo, o Aurora ADN, que é um charuto forte. Nossa, é bom demais. Esse é forte, mas é bom. Então, assim, é tudo questão de saber pilotar. É isso que eu digo. E de momento. De momento, isso. Você escolher um charuto na hora errada também Verdade. é complicado. Uhum. Você tá num dia ali meio, talvez assim, sobrecarregado de trabalho, um dia meio estressante também, errar a fortaleza do charuto, pegar um charuto no tempo errado ali também, vai te dar uma paulada muitas vezes. Tem gente que tem tontura, cai pressão, então assim, realmente, pessoal, é um mundo maravilhoso, mas você que é iniciante tem que tentar iniciar por fortaleza suave a média, bitolas menores, tranquilinho, sem tragar, degustando, sentindo os sabores ali. Tranquilidade para não ter nenhum trauma aí, né? E encontrar charutos aromáticos. Mais aromáticos do que Fortaleza. Falando em aromático, esse daqui... Você gostou? Tem um nuts muito legal. Esse charuto ele inicia com uma Fortaleza mais alta e ele feito com uma folha invertida. Eu ia te perguntar isso daí, porque... O começo dele é forte, aromático demais, sim. Forte, e agora ele ficou extremamente suave no segundo terço. Isso daí é uma técnica de torcido contrário que eles fazem. Parece que é só virar a folha, mas não é. Uma questão desde a fermentação, da plantação, da curação, da fermentação, tudo, para que uma das pontas queimei errado aqui, um dos lados da folha fique com a fortaleza mais forte, mais alta. E aí ele começa com uma pimenta forte, com uma picância, e depois ele vem tranquilizando e entregando muito sabor. Cara, realmente... Isso daqui na fumada frio eu achei ele bem picante, aromático. E agora já você começa a sentir ele mais suave, nuts. Muito já bom. começa a sentir mais o tabaco dele, que no começo... Uma coisa que o pessoal nos meus vídeos ficam loucos da vida lá, que eu faço, pô, o charuto tem um sabor, um aroma de tabaco. Daí o pessoal fala, pô, mas é óbvio que tem um sabor de tabaco. Não é tão óbvio assim. Vinhos, quando você pega, por exemplo, você está estudando vinhos, vinhos finos, vinhos de qualidade, não podem ter o sabor da uva. Então, se você pegar um vinho... Quais são os vinhos que geralmente têm o sabor da uva? Os que usam uva de mesa. Os vinhos doces, esses vinhos que não são os vinhos... Adição de açúcar. Esses têm sabor de uva. Agora, se você pega um vinho de qualidade... Você vai sentir tudo menos o sabor da uva no vinho. Sim, então, assim, é uma coisa que eu sempre falo. Já comentaram, né, nos meus vídeos, porque a gente pode falar assim, esse charuto tem notas de pimenta preta, nuts, tem madeira,
E aí as pessoas às vezes, ou algumas pensam que tem adição de alguma coisa, isso não existe. Já pessoal. percebi isso. Isso já não vi. existe, nem adição de nada, de um charuto que tem sabor de chocolate, não sei o que, não é um charuto. Normalmente é um charuto mecanizado, que não é um charuto premium feito à mão que nem esse, com folhas inteiras. E isso é natural do tabaco. E aí o que traz isso? É o terroir da Nicarágua, o terroir da República Dominicana, o terroir de Cuba, os minerais do solo e vários fatores que trazem esses sabores. E para quem diz que não existe, que charuto tem gosto de charuto, a resposta é a seguinte: são essas notas de sabor que traz para mim, por exemplo, que sou um sommelier, um norte para fazer uma harmonização legal. Qual uísque eu vou usar, se eu uso chocolate, se eu uso café, qual café, se é expresso, se é coado, se a gente coloca um porto, um sauterne, se a gente coloca um rum, um conhaque, qual. Então são essas notas de sabor do tabaco, naturais do tabaco, que dão esse norte, né, para harmonização. E o whisky, o vinho é muito parecido, né? Porque tem vinhos ali, por exemplo, envelhecido em barril de carvalho, barril de primeiro uso, barril de segundo uso. Aí tem notas de um monte de coisa, cara. Então, mas é feito de uva e não tem adição de nada. Então é a mesma coisa. Minerais do solo, o terroir, o lugar é frio, o lugar é assim, o lugar é assado, colheita tardia, e vários fatores, né? Então, que influenciam. Mas os produtos premium, como charuto, vinho, eles não têm adição de nada, de sabor de nada. É tudo feito na raça, né? E uma coisa interessante que às vezes as pessoas falam assim, não, você está sentindo notas de baunilha? Mas eu não senti isso, como é que você sente? Também. Às vezes a pessoa não tem a referência. Sim. Essa que é a questão. A memória, né? A memória olfativa. Fala, para você, como eu sei que tem um aroma de baunilha? Comprei as baunilhinhas. Sim. Usei as baunilhinhas. O de vinho, né? De charuto também. Charuto também tem? Eu não sabia que tinha charuto. Internacional. Vem um monte de notas ali. Preciso arrumar um desses. Vem as bolinhas. Gostei de saber. E aí você legal. Sente o aroma e tal, para você saber identificar. É muito legal, né, cara? O paladar ele vai sendo construído e treinado. E assim, é um caminho sem volta. Quando você vai subindo a régua, com vinho é a mesma coisa. Você vai subindo a régua, subindo a régua, subindo a régua. Quando você volta, aí você já sente a diferença. O charuto é igual. Quando você vai subindo a régua, degustando charutos melhores, aí você volta para aquele charuto que talvez não seja tão rico em sabores, não que seja ruim. Cada um tem a sua proposta e tal, mas você já começa a sentir falta, né? Já começa a pegar a diferença ali e tudo. É interessante isso mesmo. Você tem que ter a referência, a memória olfativa. Às vezes eu falo para as pessoas, vocês querem começar a trabalhar um pouco mais a memória olfativa? Poxa, um supermercado mesmo. Começa a sentir o cheiro das coisas, começa não quer comprar um monte de coisa, começa a sentir, começa a reparar. Começa a reparar o cheiro da maçã, o cheiro da pera. Sim. Isso daí em degustação de azeite, né? Você tem muitos cheiros de frutas, tudo. Se você não tem a memória olfativa da pimenta, pimenta preta, pimenta branca, pimenta rosa. Se você não pegou uma pimenta, não sentiu o cheiro da pimenta, você não sabe que tem pimenta. Tem muitos vinhos aí que tem notas de pera, notas florais, né? Então, assim, isso é da uva, né? É muito interessante. Meu amigo, foi um prazer. Se deixar, a gente fica a tarde inteira aqui. Com toda certeza, poxa. Foi um prazer cara, enorme. Ter você aqui no canal. Espero que você volte mais vezes pra gente fazer o review de algum charuto junto aí, com alguma bebida aí. E espero que você goste do charuto Dom Emanuel aí, o Daneman by Dom Emanuel. Vai ser um prazer. É um charuto, cara, que, modéstia à parte, eu fiquei bem feliz com o resultado. O tabaco da Daneman é espetacular, não tenho o que dizer. Então a matéria-prima é de melhor qualidade aí. Quando que você fez esse charuto? Ele foi feito acho que em março. Ah, agora? Recente? É recente. Que ele legal. Tá envelhecido uns 3, 4 meses aí. E, pô, espero que você goste, espero que você volte mais vezes. Com toda certeza. Pessoal, segue ele lá no TikTok, no Instagram, @FalaMáfia. Quer deixar uma mensagem final aí? Pessoal, charuto, uísque, bebida, é algo muito prazeroso mesmo. Com consciência, com ali cuidado também, não é algo para ser um vício. Isso é uma coisa que eu sempre coloco na minha página. É algo para ser prazeroso, com uma consciência aí de que isso é para
te gerar um bom momento, é algo que vocês podem aproveitar demais. Então, realmente, sigam o Dom Emanuel aí, eventualmente quem não segue, porque ele traz aspectos técnicos maravilhosos. Até quem for meu seguidor aí, estiver eventualmente assistindo, aproveitem também essas aulas que ele dá, que ele publica, porque só vai agregando, vai ajudar vocês a elevar a régua, como você estava falando aí, elevar a régua. E depois é um caminho sem volta. Vocês começam a explorar aí um mundo de charuto. Dom Emanuel, obrigado mesmo pelo convite, foi um prazer imenso mesmo. Depois vou gravar o review do seu charuto. Que legal, aí. vai ser um prazer. Obrigado pelo charuto. Obrigado. Pessoal, vou ficando por aqui. Agradeço você que ficou assistindo esse vídeo até agora. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o joinha. Até a próxima. Um abraço.